Bom dia, amigos, amigas, 21 de novembro e vou falar sobre a dissonância cognitiva novamente porque me causa espanto que passadas 3 semanas das eleições, muitas pessoas, uma minoria ruidosa e antidemocrática, continue na frente das organizações militares, provocando baderna, balbúrdia, queimando pneus, colocando barricada de terra nas estradas, provocando um acidente que gera aí o prejuízo para inocentes e essas pessoas acreditam que estão expressando sua liberdade de expressão e isso não é real. Por quê? A nossa Constituição é muito clara. Por exemplo, ela não prevê a pena de morte. Então, um indivíduo que cometa o crime mais bárbaro, latrocínio, estupro, ele não será levado a uma câmara de gás, porque a nossa Constituição não prevê isso, né? Diferente de alguns estados americanos ou de alguns países. A nossa Constituição também não prevê um golpe militar. Então, quando as pessoas empunham bandeiras falando que querem a continuidade do governo Bolsonaro, que perdeu as eleições legítimas, ancorados em falsas alegações de fraudes nas urnas, gente. As nossas urnas eletrônicas são extremamente seguras. E quando essas pessoas querem a instalação de um governo militar, isso está tipificado na Constituição Federal, é atentado contra o Estado Democrático de Direito. Isso é um crime e, como todo crime, pode ser tipificado, denunciado e punido. Então não é legítima essa manifestação que perdura, isso me causa um horror, um espanto, né? A perseguição aos comerciantes continua nessas listas fascistas que permeiam em várias cidades. Então o que eu vou falar hoje? Eu vou continuar o assunto dissonância cognitiva, porque essas pessoas antidemocráticas continuam num delírio coletivo, num estado de quase transe. E o que está acontecendo? Como elas funcionam do ponto de vista psíquico? Então, eu vou dar um conceito novo, que é a dog whistle, que é o quê? É o apito de cachorro. Essas pessoas agora, já há algumas semanas, estão funcionando na base do conceito do dog whistle, que é o apito de cachorro. Apito de cachorro, só o cachorro escuta aquele ruído, que é um ruído numa vibração que o ouvido humano não capta. Essas pessoas estão ouvindo ruídos vindos de Bolsonaro, Braga Neto e algumas coisas que elas leem na internet, e aí elas tiram uma falsa impressão daquelas mensagens subliminares e criam as suas teorias da conspiração. Então vamos rememorar um pouquinho essa historinha das teorias da conspiração. Logo que as eleições acabaram, Bolsonaro ficou incomunicável, não queria falar com absolutamente ninguém. E como ele perdeu, né, nós anoitecemos no dia 30 de outubro com a derrota de Bolsonaro por 2 milhões de votos, a primeira teoria que prosperou foi: ele precisa ficar 72 horas incomunicável, que existe lá um dispositivo na Constituição que a partir de 72 horas sem dar o resultado das eleições de forma oficial, ele pode aí fazer uma intervenção federal. Olha que teoria sem pé nem cabeça. Não aconteceu absolutamente nada, passaram 72 horas, o Bolsonaro só estava macambúzio, né, deprimido, e aí as pessoas pularam na próxima trincheira. Qual foi? O Exército fez uma perícia independente nas urnas, uma auditoria, né? Exército, gente, entende de arma, de canhão, de tanque. Exército não entende de urnas eletrônicas. É a mesma coisa chamar eu para periciar uma ponte que caiu. Eu não entendo nada de engenharia, de estrutura. Mas ok, o Exército, né, a próxima senha era: o Exército irá apresentar um relatório que ele coloca inconsistência das urnas eletrônicas, né, criando um ponto de interrogação sobre a legitimidade das eleições. O Exército apresentou a tal da sua auditoria, Alexandre de Moraes recebeu, agradeceu e não aconteceu absolutamente nada. Vamos para a próxima trincheira que esses radicais cavaram. Não, no feriado do 15 de novembro, né, Proclamação da República. O que é a Proclamação da República? A Proclamação da República é um golpe militar que foi dado em 1889,
quando o Marechal Deodoro da Fonseca, ele brada sua espada e fala: não ao império, né? Então o imperador Dom Pedro II é deposto por um golpe militar do Marechal Deodoro da Fonseca, instalando a República Brasileira. Nessa data, então, o apito de cachorro era que iria ter nessa data, né, simbolicamente falando, vamos juntar o Lé com o Cré, iria ter um momento que os militares iriam proclamar uma nova república e provavelmente seu imperador seria Bolsonaro. Passou o feriado, ficaram provocando aí balbúrdia, atrapalhando o movimento das cidades, das rodovias e não aconteceu nada. Aí semana passada começaram os boatos de que se nada está acontecendo, então vamos radicalizar, vamos queimar pneus, vamos bloquear rodovias, os caminhoneiros estão conosco. A coisa foi tão absurda na minha cidade que na sexta-feira todas as pessoas correram nos postos de gasolina para abastecer o carro porque existia uma iminente paralisação de caminhoneiros. Gente, ridículo. Hoje é segunda-feira, os postos estão vazios, não tem bloqueio, não tem paralisação nenhuma. Mas o último apito de cachorro, quem suou foi Braga Neto, quando ele estava saindo do QG da campanha em Brasília, e uma admiradora, né, falou: general, nós estamos aqui na chuva, nos molhando, pelo amor de Deus, tomem uma providência. Aí Braga Neto virou para essa coitada e falou: calma, tenha calma, né? Continue tendo fé, só mais um pouquinho, tenham fé que algo vai acontecer. Pronto, essa fala, né, subliminar, essa fala aí com um grau de interrogação, ela é gravada, ela é espalhada numa velocidade imensa nas redes de WhatsApp do povo antidemocrático, chega em questão de minutos ou horas a todos os cantos do Brasil e aí alimenta-se novamente a dissonância cognitiva. Essas pessoas passam a acreditar que o general só está dando aí um alerta, que logo em breve, nas próximas horas, dias ou semanas, né, irá acontecer alguma coisa. Essa situação de alguma coisa eu pressuponho que seja um golpe militar. Ou seja, não vai acontecer golpe militar, nós somos um país democrático, Lula, bem ou mal, irá assumir o governo dia 1º de janeiro de 2023, ele ganhou nas urnas, você goste ou não, você tem que aceitar, porque o nosso país é assim, quem ganha a eleição leva, não é igual nos Estados Unidos, que às vezes a pessoa pode ter até mais voto, mas lá eles têm um modo de calcular as eleições diferente. Então lá nem sempre quem ganha leva. No Brasil a coisa é matemática, é aritmética. Quem tiver mais votos leva, tá? Para presidente, porque para deputados federal e estadual existe uma proporcionalidade. Então vamos ser justos, vamos aceitar esse resultado e daqui 4 anos o lado que se sente derrotado se organize para disputar novamente as eleições. Se ganhar, irão assumir normalmente. É assim que funciona a democracia. E voltando para finalizar a questão da dissonância cognitiva. A dissonância cognitiva é uma discrepância entre a sua crença e a realidade. Então, quando você começa a acreditar nessas teorias da conspiração e a realidade cai como uma bigorna na sua cabeça, te desmentindo, ou você abandona suas crenças e aí você vai sofrer, vai se deprimir, né? Porque você vai ter que aceitar a realidade que você não quer, você não concorda, ou você vai continuar com esse estado de transe, de delírio, de acreditar em teorias da conspiração. Então, o nosso país está cansado, nossa sociedade foi fraturada, o tecido social foi esgarçado por essa polarização, né? Então, eu gostaria que os brasileiros e brasileiras pensassem um pouco e quem ainda está acreditando nessas situações infundadas, que coloque a mão na sua cabeça, no seu bom senso, respire, pense um pouco se não é melhor viver numa democracia onde você conhece as regras e elas são cumpridas. Então esse é o meu recado, até mais e fiquem com Deus.